Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Paloma e junto com a minha equipe, que é composta por Cíntia, Thomas e Wesley, iremos apresentar um seminário sobre variações e mudanças climáticas. Bom, a atmosfera, ela não é algo estático, ou seja, vive em constante agitação. E essas constantes mudanças podem ser causadas por induções dentro da Terra ou fora da Terra. Mas o que são variações climáticas? São variações do clima que podem causar mudanças em um tipo de clima de determinada região. Me chamo Wesley e, continuando a apresentação, as variações climáticas não ocorrem só no nosso período. Ela tampouco começou na era das fábricas, mas foi a partir daí que começaram a se agravar. Mas elas ocorreram também nos climas passados, que esses climas passados estão organizados em climas passados anterior à história registrada e climas passados durante a história registrada. Como os pesquisadores tentam descobrir como seria o tipo e as variações climáticas nesses períodos passados, pelos indicadores, que podem ser os indicadores biológicos, como o próprio nome já sugere, pelos fatores biológicos, como os fósseis, pólen e o fator litogênico, os indicadores litogênicos, que é pelo tipo de solo, com o tipo de solo daquela determinada região, como as camadas de aluviões, e os indicadores morfológicos, pelo formato do relevo. Os indicadores biológicos podem ser os fósseis, pela técnica de análise chamada da datação do carbono 14. Quando o fóssil é encontrado, é aplicada a técnica de análise da datação do carbono 14, e com isso podem deduzir como seria o tipo de variação climática e a temperatura daquela região, se era propício para a sobrevivência ou não daquela determinada espécie. Também pelo pólen, os indicadores pólen, que a técnica de análise é a palynologia e a comparação de pólen das pedras sedimentares em vegetação moderna, e com essa comparação pode ter a noção de como seriam as variações do clima daquela região onde a pedra sedimentar foi encontrada. E pelos anéis de árvore, que a técnica de análise é a dendrocronologia, que a imagem do slide podem ajudar a compreender como seria. Se um anel de uma se cortar a árvore no meio, pode haver várias delimitações, e essas delimitações representam a vida da árvore. E se o anel está mais fino, quer dizer que aquele tempo, aquele clima não foi propício para o desenvolvimento dessa espécie. Se o anel está mais grosso, quer dizer que o clima foi propício para o desenvolvimento daquela espécie. Indicadores litogenéticos. Aluviões lacustres, vartitos, eles são camadas de áreas em lagos próximos às geleiras continentais. O material mais grosseiro e mais escuro são depositados e mais claro, são depositados no verão. Já o material mais frio e mais escuro é depositado no inverno. Essas faixas são chamadas de aluviões lacustres, e com elas pode-se ver como era o clima nessas regiões anteriormente. Evaporitos, ou depósitos de sal, ocorrem somente em condições secas e quentes. A existência desses depósitos em lugares atualmente úmidos e frios são uma indicação de que no passado essa mesma área era quente e seca. As lateritas são ambientes moderadamente secos e úmidos, e então sugere que no passado também eram secos e úmidos. Indicadores morfológicos incluem formas de relevo, como praia, dunas, relevos glaciais, estras e terraços fluviais.
Essas formas são bem interpretativas e podemos reconhecê-las, como as zonas que sugerem acidez, os relevos glaciais que sugerem que houve glaciação no passado, e também temos o Estre aí como exemplo. Já os terraços fluviais são as margens de rios, que com a forma da margem podemos ver que neste lugar houve muita ou pouca ocorrência de chuva. Causa das mudanças. Vários fatores atuam para causar mudanças climáticas. Como vocês podem ver nessa primeira imagem, todos os componentes dessa representação podem formar um clima. Mas se uma dessas mudanças ocorrerem, pode causar uma mudança climática. E nessa segunda imagem, mostra as causas terrestres, que podem ser migração dos polos e deriva continental. Com o deriva continental, o continente irá se locomover para próximo dos polos ou próximo da linha do Equador, assim causando uma baixa ou alta de temperatura. Uma segunda causa terrestre são as mudanças na topografia da Terra, que é uma relação, a mudança da topografia com o surgimento de montanhas. Elas podem influenciar no fluxo do ar, na temperatura e nas chuvas. E tais surgimentos podem causar nascimento de um vulcão ou seu poluente afetaria a atmosfera. Uma terceira causa terrestre são as variações nas composições atmosféricas, que o clima da Terra ele depende de gás carbônico e vapor de água. Caso essa homeostase atmosférica seja interrompida, o clima pode mudar. E uma terceira são as mudanças na distribuição de superfícies continentais e hídricas. Mudança astronômica, onde há uma mudança na excentricidade da órbita terrestre, onde ocorre uma mudança na órbita da Terra, onde acontece uma variação devido às recepções da energia solar. Também temos as mudanças na precessão do equinócio, onde há uma mudança regular nos ângulos de rotação da Terra em torno dela mesma. Os equinócios podem causar uma mudança nas estações. Também temos as mudanças nas obesidades no plano eclíptico, onde há uma mudança no ângulo de rotação em torno do Sol. E a Terra poderia sofrer umas mudanças na sua estação. Também temos as causas extraterrestres, onde há variações na quantidade de radiação solar e também variações na absorção de radiação solar exterior à atmosfera terrestre. Estima-se que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, mas os estudos dos climas passados cobrem mais ou menos de 500 a 600 milhões de anos, devido que evidências raramente são encontradas em pedras pré-cambrianas. Há milhões de anos atrás, a Terra era um lugar extremamente quente, mas tudo mudou na época do Pleistoceno, que esse clima foi interrompido, o clima quente foi interrompido por duas idades glaciais. Há 560 milhões de anos atrás, no pré-cambriano, houve glaciação. Em quase todos os períodos da Paleozoica, o clima era relativamente quente,
até a chegada do período Permiano, no qual iniciou-se a primeira glaciação. Da Paleozoica para a Mesozoica, o clima muda de novo, tornando-se quente e passa a terciária com um clima novamente quente, até o período do Plioceno, no qual acontece a segunda glaciação. Clima durante a história registrada. Vou precisar do auxílio do slide porque eu vou ler a tabela. Flutuações do clima da África. Flutuações também podem ser ditas como variações do clima. Variações do clima da África. E o ano e a região. A região África. Há 7.000 anos. Ocorrência. Não existia deserto no atual deserto do Saara. Por que chegar a essa conclusão? Artefatos foram achados no atual deserto. E com isso pode ter a noção de que o homem neolítico, com seu rebanho, transitava pelo deserto facilmente. Há 20.000 anos a 15.000 anos, as temperaturas eram mais frias e secas. Naquele período, as temperaturas variavam de 4 a 6 graus Celsius abaixo do atual. 12.000 a 7.000 anos, as temperaturas eram mais quentes e úmidas. Então, teve uma variação climática nesse período, de 15.000 a 12.000. Nos últimos 2.000 anos, as mudanças climáticas foram poucas, o que dificultou muito para os cientistas e pesquisadores ter a noção de como seria a variação climática nesses períodos. 1880 e 1990 a 1990 houve um aquecimento global e terminou em 1940. Então começou em 1980 e terminou em 1940. 1913, 1914, 1943 a 1946, 1972 a 1974. Aconteceram as maiores secas da região. Clima durante a história registrada. As flutuações do clima de 5.400 anos antes de Cristo até os dias de hoje. Podemos ver que no ano de 5.400 antes de Cristo, o clima era úmido e moderadamente quente. Há 5.000 anos atrás, o clima era seco e mais moderadamente frio. Há 4.500 anos, o clima era úmido e muito moderadamente quente. Podemos notar também que vai se alternando até os dias de hoje, um período mais úmido e um período mais quente.